A gente começa então a gravar a nossa aula sobre esfera. Então vamos lá. Esfera. Olha, o que seria uma esfera? Será que uma bola é uma esfera? O que vocês acham? O globo terrestre é uma esfera? Uma bola de bilhar? Uma bola de boliche? O que vocês acham aí? Primeiro a bola. O que vocês acham da bola? É esférica? Sinaliza aí em cima, escreve aí no chat. Será que uma bola de vôlei, uma bola de basquete é uma esfera? Várias pessoas me sinalizaram lá dizendo que sim, mas eu vou lhe dizer que não. Por que não? Porque uma esfera, ela não é oca. Quando você trabalha com a bola de basquete, com a bola de vôlei, ela é oca. Então, uma esfera, ela é maciça, ela tem volume interno. Então, uma bola de bilhar, uma bola de boliche, se não tivesse aquele espaço do dedo, uma bola de boche, essas sim seriam esferas. A bola de vôlei, de basquete, por exemplo, ela é uma capa esférica, porque ela só tem superfície, ela só tem área. O volume dela é oco, tá? Outra coisa importante, nós já trabalhamos com dois outros sólidos de revolução. O que é sólido de revolução mesmo? É o sólido formado pela rotação de uma figura plana. Por exemplo, o cilindro é um sólido de revolução, formado pela rotação de quê? Formado pela rotação de um triângulo retângulo. Olha só, imagine que isso aqui seja um triângulo retângulo e eu fixo aqui um dos lados, aí eu rotaciono. O espaço que eu rotaciono, esse triângulo, não, desculpa, gente, o espaço que eu rotaciono esse retângulo, eu passo formando um cilindro, ok? O segundo corpo de revolução foi o cone. Né? Se você pega um triângulo retângulo, e fixa um dos catetos e rotaciona, o espaço que você passa, você produz um cone. A esfera também é um corpo de revolução, formado pela rotação de quem? De um semicírculo. Se eu fixo aqui e rotaciono, essa parte que rotaciona, que é um semicírculo, passa no espaço produzindo uma esfera. Tá? Então, se alguém lhe perguntar, esfera é corpo de revolução? Sim. Formado pela rotação de quê? De um semicírculo. Agora vamos lá. Vamos conhecer os nomes aí de uma esfera, partes importantes. Primeira parte a conhecer, eixo. O que é eixo? É o segmento que passa pelo centro da esfera, ok? Então, ele passou pelo centro da esfera, tocou nesse ponto e tocou nesse daqui. Os pontos que o eixo toca a capa esférica é chamado de polo. E aí na geografia você chama esse polo aqui de polo norte e esse de baixo de polo sul, ok? Esse círculo aqui, ó, que está na horizontal, que tem como diâmetro o eixo, ele é um círculo chamado de equador. Os outros círculos que são paralelos a ele, como o próprio nome diz, são chamados de paralelo. Mas o único círculo nessa posição aqui que eu fizer, que tem o mesmo raio da esfera, é o círculo máximo, é o equador. Esses outros paralelos aqui, ó, se a gente for cortando, você vai observar que pela forma da esfera, né, esses raios são menores do que o raio da esfera, ok? Então, o círculo máximo aqui na horizontal, que tem o eixo como diâmetro, é chamado de equador. Os círculos menores que você faça cortando essa esfera, fazendo uma secção, né? Eles são chamados de paralelos. Agora, esses círculos aqui, que também são máximos, esse rosa aqui,
mas que foi um corte feito na vertical, ele é chamado de meridiano. Ele também é um círculo máximo, assim como o equador, tá? Então, de novo, segmento que passa pelo centro, eixo. O eixo toca a capa esférica nos polos. O polo de cima é norte, o polo de baixo é sul. Quando você faz um corte na esfera que passa pelo centro, você está fazendo um corte no círculo máximo, que é chamado de equador. Se você faz cortes paralelos ao equador, mas menores, porque eles estão mais para cima ou mais para baixo, eles são chamados de paralelos. E o meridiano, né, que são cortes que também têm o eixo como diâmetro, também são círculos máximos, mas como ele está numa posição inversa ao equador, ele é chamado de meridiano e não paralelos, ok? Aqui nós temos exemplo da Terra, que não é oca, é uma esfera, só que a gente sabe que ela é achatada nos polos. Mas quando a gente estuda a Terra, a gente estuda como se ela fosse realmente uma esfera. A bola de bilhar, que não é oca, também é uma esfera. E a bola de futebol, de vôlei, sei lá o que essa bola é, ela é oca, então ela tem apenas uma capa esférica. Ela não é exatamente uma esfera, tá? Seguindo, vamos fazer secções. O que é secção, Lene? É um corte. Então, você imagina que eu tenho uma esfera e vou cortar em duas partes. Quando eu corto, o que fica na esfera onde eu cortei? Vai ficar um círculo, ok? Então, uma secção plana de uma esfera, ela dá origem a um círculo. Esse círculo aqui, você sabe que o comprimento é 2πr e a área é πr ao quadrado. Se o corte é feito no círculo máximo, ou seja, no equador, esse corte, quando você for calcular a área, é π vezes o raio da esfera ao quadrado. Quando você for calcular o comprimento do equador, 2π vezes o raio da esfera. Mas, Lene, e se o corte for mais para cima, não for exatamente no meio? Você também calcula a área e o comprimento com as mesmas fórmulas. Só que lembrando que o raio aqui, ó, vai ser um raio menor do que o raio da esfera. Então, você vai fazer π vezes o raio da secção ao quadrado para a área e para o comprimento 2πr, sendo esse r o raio da secção. Uma coisa importante, ó, imagine que eu fizesse uma secção aqui, cortasse, né? Tirasse essa capinha de cima ou a de baixo para ir fazer um estudo. O que eu percebo? Que esse corte que eu fiz tem o seu raio, que é um raio menor do que o da esfera. Que existe uma distância entre o centro do corte e o centro da esfera. Essa distância é chamada de dzinho. E quando eu ligo o centro da esfera até a capa esférica, eu tenho o raio da esfera. Então, existe uma relação pitagórica entre o raio da esfera, o raio da secção, que é o corte, e D, que é a distância do centro da secção até o centro da esfera. Rzão ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Outra coisa importante é saber trabalhar com as distâncias polares. O que é isso, distância polar? Imagine que eu tenho aqui essa esfera e fiz esse corte aqui, que foi representado de verde. Vou pegar um ponto do comprimento do corte. Desse ponto até aqui embaixo, que é o polo sul, por exemplo, é uma das distâncias polares. Nós vamos chamá-la de D1. Desse ponto até o polo lá de cima, que é o polo norte, eu vou chamar de D2 para diferenciar. Então, aqui eu tenho a distância polar 1, aqui eu tenho a distância polar 2. Esse triângulo vai ser retângulo, porque isso daqui, ó, é como se fosse o diâmetro de um círculo, né? É o centro da esfera. Esse diâmetro, no caso da esfera, nada mais é do que 2 vezes o raio.
Então, existem essas duas fórmulas aqui que vão ser importantes para nós. A primeira diz que o raio da esfera ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. E a segunda, que 2R ao quadrado é igual a distância polar 2 ao quadrado mais a distância polar 1 ao quadrado. Quando você precisar ir trabalhar com distância polar, você vai lembrar que existe essa fórmula aqui. E agora, as duas últimas fórmulas de esfera, para a gente conseguir trabalhar aí, é a seguinte. Você tem que calcular a área da capa esférica. Que fórmula você vai usar? 4π vezes o raio da esfera ao quadrado. Você tem que calcular o volume da esfera. Que fórmula me dá volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo, tá? Então, área de esfera, 4πr ao quadrado. Volume de esfera, 4/3 de πr ao cubo. Fiz uma secção. O que é uma secção? É um corte. Que tipo de corte é esse? Circular. Se o corte for feito no equador, eu preciso da área. Π vezes o raio da esfera ao quadrado. Por que o raio da esfera? Porque no equador, no centro da esfera, no corte, o raio desse círculo coincide com o raio da esfera. E o comprimento, 2π vezes o raio da esfera. Fiz um corte que não passou pelo centro, ele está mais para cima, mais para baixo. Como é que eu vou calcular a área? Π vezes o raio do corte ao quadrado. E o comprimento? 2πr, ok? Existe uma relação pitagórica entre o raio da esfera, o raio da secção e a distância do centro da secção ao centro da esfera, que é essa fórmula aqui. E também uma fórmula que trabalha com as distâncias polares, que seria 2r ao quadrado igual distância polar 1 ao quadrado mais distância polar 2 ao quadrado. Cortes feitos na horizontal, como esse daqui, é o equador. Cortes feitos mais para cima são paralelos. Quem é o equador? É o círculo máximo. E se eu cortar na vertical? Também será um círculo máximo, mas será chamado de meridiano. Então, vamos trabalhar aqui algumas questões importantes sobre essas ideias. A primeira delas é essa daqui. S é uma secção de uma esfera, determinada pela interseção com um plano, conforme figura. Então, você tem a esfera e foi feito um corte aqui, uma secção. Esse corte foi chamado de S. S está a 3 centímetros do centro da esfera. S, que é a secção, está a 3 centímetros do centro da esfera. Essa secção tem área de 16 π centímetros quadrados. Então, qual o volume da esfera? Me ajudem aí. O que faremos para chegar até o volume da esfera se foi feito um corte e eu tenho informações sobre ele? Me dê aí algumas ideias. Escrevam para mim. Ou Fernanda fale aí o que foi escrito. Preciso de ideias para trabalhar. Eu conheço 3, que é a distância do centro da esfera até o centro da secção, e eu conheço a área da secção. Preciso chegar ao volume da esfera. Que ideias vocês podem me dar? Fernanda falou, usa a fórmula que envolve D, que é a distância. Ok, mas Fernanda, se eu for para a fórmula que envolve D, que é a distância, eu vou trabalhar com D ao quadrado, vou trabalhar com o raio da secção ao quadrado e o raio da esfera. A única coisa que eu tenho é o D. Como é que eu vou achar, por exemplo, o raio da secção?
Hein, pessoal, de acordo com as informações que eu tenho, como é que eu posso achar o raio da secção? Olene, a secção é um círculo e sobre esse círculo foi informado a área, 16π. Então, Lene, você pode pegar, deixa eu colocar essa figura aqui, ó. Você pode pegar a área da secção que foi informada e achar o raio dela. Qual é a área da secção? 16π. Qual é a fórmula de área de círculo? Π Rzinho ao quadrado. Dá para cortar π, R ao quadrado igual a 16, o raio vai ser 4 centímetros. Que raio? O raio da secção, o raio do círculo. Então, o enunciado do exercício me informou a distância do centro da esfera ao centro da secção. O raio do círculo, que é a secção, eu acabei de achar. Eu posso aplicar Pitágoras, ou já visualizo aqui, né, que esse triângulo é retângulo, é uma terna pitagórica, e vou determinar quem? O raio da esfera. Então, ó, R ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. O raio da esfera ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 16 mais 9, que deu 25. Quanto é a raiz de 25? 5 centímetros. Ok? Agora que eu conseguir o raio da esfera, eu consegui o que eu preciso para achar o volume, porque a fórmula de volume depende do raio da esfera. 4/3 de πr ao cubo. Então, 4/3 de π vezes 5 ao cubo. 125 vezes 4 vezes π dividido por 3. Deu 500π sobre 3. Antes de eu trocar o valor de π, eu observei as respostas. Ó, todas estavam em função de π, então eu não troquei. Resposta correta, letra E. Ok? Então, eu vou voltar. Eu falei que havia acontecido uma secção e ela estava a 3 centímetros do centro. Informei a área da secção. Quem é a secção? A secção é um corte. Que corte? Um círculo. Então, a área de círculo, πr ao quadrado. Igualei aqui, achei o raio desse círculo, que era 4. Usei a fórmula pitagórica entre a distância e o raio da secção para achar o raio da esfera. Descobri que o raio da esfera era 5. Tendo o raio da esfera, eu fui para o volume. 4/3 de πr ao cubo. R tinha sido 5, 500π sobre 3. Fernanda me perguntou aí sobre a questão de se está na apostila. Fernanda, a apostila, por algum motivo que eu desconheço, não trouxe esfera, mas esfera é um sólido muito importante, por isso eu estou falando sobre ele. Na sua apostila tem pirâmide, que eu deixei por último por ser a mais complexa, ok? Agora vamos lá. Segunda questão. Essa daqui, questão da Universidade Federal do Paraná. Nós já trabalhamos com essas ideias aqui e eu vou esperar vocês me orientarem. Ó, um recipiente com água tem internamente o formato de um cilindro reto, com base de raio Rzão centímetros. Mergulhou-se nesse cilindro uma esfera de metal de raio R centímetros. Quando a esfera entrou, a água subiu 9R sobre 16 centímetros. Qual o raio da esfera? Então, a primeira pergunta que eu faço para você, que a gente trabalhou várias vezes lá no exercício, é: como é que a gente calcula o volume de um corpo que entra dentro de outro? Uma pessoa pulou na piscina. Como é que eu vou calcular o volume daquela pessoa que pulou lá dentro? Uma esfera entrou num cilindro. Como é que eu calculo o volume dessa esfera? πr ao quadrado H. Fernanda sinalizou. Mas que H é esse, Fernanda? Ah, muito bem, Pedro.
Fernanda e Pedro se completaram aí hoje, né? A Fernanda falou assim, que para calcular o volume, eu vou calcular πr ao quadrado, que é a área da base do cilindro, vezes h. E o Pedro me respondeu, esse h é a alteração que houve na altura do cilindro. Então, é exatamente isso. Toda vez que eu vou calcular o volume de um corpo que entra dentro do outro, eu vou calcular a área da base de onde ele entrou, vezes a alteração na altura. Então, eu anotei aqui, ó, o volume da esfera será a área da base do cilindro, cujo raio era R ao quadrado, vezes a alteração na altura. Então, a área da base de cilindro vezes a alteração da altura. Aí eu me perguntei assim, mas qual é a fórmula de volume de esfera? 4πr ao cubo dividido por 3. Lembrando que esse R aqui, eu botei minúsculo porque ele é da esfera. E esse aqui está maiúsculo porque ele é do cilindro, para diferenciar, tá? Então, fórmula de volume de esfera. 4πr ao cubo sobre 3. Igual que? Igual a área da base de onde a esfera entrou, vezes a alteração do volume. Temos continhas a fazer. A primeira coisa que eu fiz foi cortar o π. Aí fiquei com 4r ao cubo sobre 3, 9 sobre 16, r ao quadrado vezes r, deu r ao cubo. A seguir, eu mantive o r ao cubo, que é o raio da esfera, no primeiro membro. Repeti essa fração. Se eu mandasse essa fração para o segundo membro, ela iria como divisão. E divisão de fração, a gente repete a primeira vezes o inverso da segunda, tá? Então, ó, o que o exercício está me dando como resposta? O raio da esfera em função do raio do cilindro. Então, isolei o raio da esfera ao cubo, joguei o 4/3 para lá, que iria dividindo, vezes o inverso. Aí deu r ao cubo, 3 vezes 9, 27, 16 vezes 4, 64, e mantive o r ao cubo. Joguei o cubo do raio da esfera para lá. Quem é a raiz cúbica de 27? 3, porque 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Quem é a raiz cúbica de 64? 4, porque 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. E a raiz cúbica do raio do cilindro ao cubo vai ser R, porque dá para cortar expoente com índice. Então, a relação que eu obtive foi que o raio da esfera é 3/4 do raio do cilindro. Voltando aqui nas ideias trabalhadas. Para fazer uma questão como essa, o que eu preciso obrigatoriamente saber? Primeiro, que todo corpo que entra dentro do outro, o volume dele será a área da base de onde ele entrou vezes a alteração no volume. Aqui. A seguir, se eu estou falando de volume de esfera, eu preciso conhecer a fórmula do volume da esfera. 4/3 de πr ao cubo. Então, o volume da esfera vai ser igual à área da base do cilindro vezes a alteração no cilindro. Corta o que der, resolve o que der, olha para as respostas. Que tipo de respostas eu tenho? Raio de esfera em função de raio de cilindro e organiza as coisas daqui para baixo de forma a ter o que a resposta está querendo. Dúvida nesse? Ou tudo bem? Nessa altura do campeonato, você já deve ter aí no seu caderno um grande formulário de geometria espacial e também aquele formulário de geometria plana, porque a gente não consegue se mover nessas figuras sem conseguir fórmula. Como eu sou uma professora extremamente generosa, eu vou enviar para você hoje todo o formulário que você já estudou até agora. Vou até colocar as pirâmides de uma vez para ficar um formulário completo. Você vai imprimir, colar no seu caderno, porque você vai precisar disso diariamente quando estiver trabalhando com geometria espacial ou plano. E informação.
Raríssimas vezes o Enem te dá a fórmula. Na maioria das vezes você tem que conhecer. Então aproveita esse ano que ainda não é o seu ano exato de Enem, você vai fazer aí por experiência, né, se for o seu caso, mas não é o ano ainda que você vai fechar. E vai memorizando essas fórmulas, porque você vai precisar de todas elas e com rapidez no próximo ano, tá? Antes de fecharmos a matéria de esfera, eu preciso falar para você o que é uma zona. Opa, uma zona eu já ouvi falar, Lene, mas não é essa zona que você pensou, não. É a zona esférica. O que é uma calota esférica também, tá? Uma zona esférica é quando você faz dois cortes na esfera, paralelos entre si. Fiz um corte aqui em cima e fiz um corte aqui embaixo. O que sobrou? Essa figura aqui, ó, que lembra muito um cilindro, né? Essa figura é chamada de zona esférica. E para calcular a área dela, você usa exatamente a fórmula que você usa para a área lateral de cilindro, 2πrh. Quando que eu chamo a figura de calota? Quando ao invés de cortar em duas partes, eu corto numa parte só. Se eu cortei numa parte só, eu tenho uma calota. Se eu cortei nas duas, eu tenho uma zona. Só que o bom é que para calcular a área tanto da zona como da calota, você usa a mesma fórmula, 2πrh, tá? Então, zona esférica tem fórmula de área, que é a área lateral do cilindro, 2πrh. E a calota tem a mesma fórmula, 2πrh. Outra coisa a conhecer é fuso esférico e cunha esférica. Para a gente falar de fuso esférico, vou te pedir para pensar aí numa mexerica, né? Essa fruta maravilhosa, tem até uma ali na cesta. Eu não descasquei ainda, iria demorar. Próxima aula eu trago aí a minha mexerica descascada. O que eu quero que você pense sobre um gomo da mexerica, tá? Quando eu falar de fuso esférico, você vai pensar só nessa capinha do gomo. E quando eu falar de cunha esférica, você vai pensar no gomo inteiro. Aquele gominho que você vai lá na mexerica, retira, né? Aí ele vem com esse formato aqui e você vai aí chupando a sua mexerica. Quando a gente fala de fuso, que é só a capinha, observe que eu tenho um ângulo entre o centro, essa parte aqui e a parte final do gomo. Ó, parte inicial, parte final do gomo. E eu formei com o centro um ângulo, tá? Esse aqui é chamado de ângulo do fuso. Como é que você vai fazer para achar a área desse fuso aqui? Basta jogar na proporção. 360 graus é a esfera inteira, 4πr². O ângulo do fuso que foi formado vai te dar a área desse fuso, a área dessa capa que eu tenho aqui de marrom. Quando você estiver trabalhando com cunha, que não é só a capa, é o gomo inteiro, nós vamos trabalhar com volume. Então, a gente vai jogar aqui, ó, 360 graus é o volume da esfera inteira. O ângulo que a cunha tiver vai te dar o volume daquela cunha. Tá? Então, eu tirei o gomo da mexerica, do centro da mexerica até essas duas partes aqui do gomo, eu meço o ângulo. O exercício vai te fornecer esse ângulo, tá? E aí jogo numa proporção envolvendo volume. Se for fuso, é só capa, eu jogo numa proporção envolvendo área. Dúvidas aqui, pessoal?